Quarta lei, a lei da harmonia. Harmonia na alimentação significa equilibrar os diferentes nutrientes e alimentos que são consumidos ao longo do dia, de forma que esses alimentos e nutrientes eles se complementem e o que falta em um é suprimido pelo outro e juntos eles fornecem as quantidades adequadas, na melhor quantidade possível. Essa harmonia ela pode ser vista do ponto de vista nutricional, que vamos explicar, mas também tem a ver com aquela harmonia do ponto de vista gastronômico mesmo. Então, primeiro vamos lá no ponto de vista nutricional. Acontece que certos nutrientes, eles precisam interagir com outros para que eles sejam absorvidos, metabolizados no nosso organismo. Sabiam disso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando nós consumimos carnes com o objetivo de absorção de ferro, né? Porque precisamos de ferro nas nossas hemoglobinas para a gente conseguir respirar bem e ter energia, a gente consegue absorver esse ferro com uma maior facilidade. Mas quando a gente procura o ferro que está presente nos alimentos vegetais, então, por exemplo, quando falam para você, coma couve, né? Alimentos verdes, folhosos, né? Verdes escuros, que eles são muito ricos em ferro, é verdade. Só que o que acontece? Esse ferro dos vegetais, ele está numa forma que não é tão disponível para o nosso corpo e ele é absorvido de uma maneira bem menor do que seria de uma carne, né, do ferro que está presente nas carnes animais. Esse tipo de ferro, por exemplo, a absorção dele pode ser melhorada e aumentada se você consumir junto com ele vitamina C. Então, por que eu dei esse exemplo, né? Porque na nossa alimentação existe uma harmonia tanto do ponto de vista gastronômico. Então, quando a gente fala de harmonização, esse vinho harmoniza com tal comida, né? Existe, sim, essa noção de que certos elementos, eles se complementam de alguma forma, a existência deles tem a ver com o outro, né? E, por exemplo, um vinho tinto que harmoniza com a carne. E essa é a harmonia, só que do ponto de vista gastronômico, certo? Mas que também está presente na alimentação. Você não vai, claro, colocar num prato da sua família um elemento que não tem nada a ver com o outro, que não combine, cujos sabores não combinam, entende? Então essa harmonia, na hora de montar o seu prato, é super importante. Você precisa harmonizar os elementos para o ponto de vista, tanto do ponto de vista de aceitação daquela pessoa, quanto do ponto de vista de que esse primeiro que eu lhe falei, que do ponto de vista nutricional, certos alimentos eles precisam ser harmonizados com outros, eles precisam interagir com outros. E numa mesma refeição, você precisa ter um equilíbrio entre a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura, ou a quantidade daquela vitamina ou daquele mineral. E todos eles precisam trabalhar juntos quando estiverem no seu prato. Então, quando você coloca uma comida nesse prato e você monta esse com esse dentro do seu prato, você precisa entender que esses elementos, ao chegarem na sua barriguinha, eles vão trabalhar juntos para a sua saúde. Eles vão ser degradados, eles vão interagir quimicamente entre eles vão ser absorvidos pelo seu corpo. Existe todo um metabolismo por trás disso. Dependendo do que você coloca ali, aquela absorção, ela pode ser aumentada ou diminuída desses nutrientes. Então, por isso que a gente precisa também ter uma noção de harmonia. Não adianta eu escolher os melhores fontes de nutrientes se naquele prato eu posso colocar algum fator que seja antinutriente, ou seja, que ele vai dificultar a absorção daquele nutriente que eu quero absorver, entende? Então, harmonia, essa lei da harmonia, eu colocaria de uma maneira mais ampla, né, de um conceito mais amplo, desde essa ideia de que
os elementos entre si, eles precisam harmonizar do ponto de vista químico, nutricional, né? Ao longo de todas as refeições do meu dia, elas também precisam ser harmonizadas. Cada refeição em si, os elementos dentro dessa refeição, mas também entre as refeições em si, porque a ordem que elas são consumidas, o horário em que elas são consumidas também vai importar muito no modo como elas vão ser recebidas pelo meu corpo. E a harmonia, a ordem na alimentação, ela está em tudo isso. Está não só nos elementos do prato, mas também entre as refeições, a harmonia entre as refeições, a correlação, a relação entre cada uma das refeições, e também de um ponto de vista gustativo, visual, que eu preciso ter ao momento de alimentação que forneça uma harmonia do ponto de vista estético, do ponto de vista gustativo. Essa lei da alimentação, ela parece ser um pouco menos significante do que as outras duas que foram mencionadas, como por exemplo a lei da quantidade e a lei da qualidade. Só que ao longo prazo a gente percebe que não respeitar a lei da harmonia pode trazer muitos prejuízos quando a gente está pensando na nutrição da nossa família. Não respeitar uma harmonia na alimentação pode trazer uma falta de adesão daquela pessoa, né? Pode trazer o afastamento daquela pessoa daqueles momentos de refeição. Um prato que não está harmônico, ele pode afastar aquela pessoa e a ponto de dizer não, obrigada, não gostei disso, não quero comer. Então, a lei da harmonia, sob esse ponto de vista tanto nutricional quanto da harmonização gastronômica mesmo, ela nos traz essa ideia de que a vida não é apenas quantidade, né? A vida também não é apenas qualidade, mas existe esse fator que é da harmonia, esse fator que faz com que todos os elementos, todos os fatores, eles estejam coexistindo e eles estejam conversando entre si em prol de um único objetivo. Então, quando eu coloco, por exemplo, no meu prato uma couve refogada, né, com uma fatia de laranja, por exemplo, que tem vitamina C, esses dois elementos, uma feijoada, por exemplo, né? E eu ainda coloco o feijão preto, então eu tenho uma feijoada, por exemplo, uma couve refogada e aquela famosa fatia de laranja em o mesmo prato de dia de feijoada, significa que esses elementos eles estão harmônicos, porque tanto do ponto de vista gustativo, eles ficam mais aprazíveis, né? Muito mais prazeroso, é um prato que combina esse prato típico de feijoada brasileira, mas do ponto de vista nutricional eles fazem muito sentido, porque aquela vitamina C da laranja, ela vai aumentar e melhorar a absorção do ferro, do feijão e dos vegetais, como a couve refogada, por exemplo. Então, a lei da harmonia, né, se trata de equilibrar os diferentes nutrientes e alimentos ao longo do dia, combinando, fazendo uma combinação dos macronutrientes e dos micronutrientes, de maneira que eles trabalhem juntos de uma maneira harmônica para manter o nosso corpo saudável.